Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom demais ver que estar aqui. A minha força da minha família. Aqui, minha mãe, a bênção. Muito obrigada por estarem comigo aqui nesse momento tão importante para o Instituto Mal. Vocês desculpem um pouco a voz, mas a gripe de ontem para hoje me pegou. Acho que a rotina voltou ao normal com os meninos na escola, né? E aí fragilizou um pouco aqui com esse tempo que está tão vulnerável, né? E tão diferente nos nossos últimos tempos. Bom, quero agradecer muito a presença dos meus amigos que me apoiam tanto. Sei o quanto é difícil também para a gente parar um pouquinho o nosso tempo, a nossa rotina, mas a plena quarta-feira, né? E agradecer vocês por disporem desse tempo e me apoiar sempre como vocês estão apoiando. Hoje, essa live, na verdade, é para falar um pouco mais sobre a constelação. A gente fazer uma abordagem aqui, e ao final dessa abordagem a gente vai ter uma surpresa, né? Vai ter um importante chamado, e discutir um pouco o que é essa constelação, né? Tanta gente pergunta o que é constelação, gente? O que tem a ver com as estrelas? Tem a ver com as estrelas. Tem a ver com as estrelas também, viu? Então, a constelação familiar, vai começar falando da abordagem e quem foi Bert Hellinger, né? Porque ele que foi o criador desse método ou dessa abordagem terapêutica, mais propriamente dito. Bert Hellinger, ele foi um psicoterapeuta alemão, então ele foi um psicanalista e ele era um sacerdote católico, ele era um padre. E ele era um missionário que atuava na África do Sul. E nessa vida dele lá na África do Sul, ele via muitas dinâmicas familiares que aconteciam lá nas comunidades. E ele percebeu como eles resolviam aqueles conflitos. E eles faziam uma dinâmica familiar mesmo. Punha o conflito e eles ali, na forma simples deles, eles resolviam aqueles conflitos. E aí ele, dentro do que ele já tinha estudado, né, como psicanalista, especialista em Gestalt, e além da terapia primal que ele desenvolveu, que ele estudou, ele montou a constelação familiar, né, olhando que os padrões familiares eles vinham se repetindo. Então, surgiu como uma resposta às questões emocionais que nós, quanto seres humanos, passamos. E de lá para cá, ele veio aplicando, né? E por que às vezes eu falo no presente e falo no passado? Porque Bert Hellinger, ele faleceu, acho que deve ter aqui uns 3, 4 anos. Morreu com 92 anos. Então, e aí ele cria essa constelação usando uma variedade de bases para abordar as questões, os padrões que a gente repete na família. E aí, a constelação, por quê? Ela tem uma ordem. Assim como a constelação das estrelas que nós temos em nosso espaço, ela tem uma ordem de estruturação. E assim, na constelação familiar, nós também temos uma ordem. Então, quem veio primeiro? Os nossos pais. Quem veio antes dos nossos pais? Os nossos avós. E assim por diante. Então, a constelação, é por isso que ela recebe esse nome de constelação, e a gente fala constelar, ou seja, aquilo que está em desordem, a gente tendo uma constelação, coloca em ordem. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês os bonequinhos, a minha marketing aqui diz que sim, está aparecendo. Então nós temos uma ordem, né? Essa simbologia aqui, esses são os ajudantes de uma constelação. Quando a gente não tem pessoas, a gente usa os bonequinhos. Quem é mais aí dos tempos antigos como eu, né, sabe bem que isso aqui eram os nossos brinquedos, dos bonequinhos da Playmobil, né? Então eles são nossos ajudantes aqui na constelação.
E tem algumas pessoas aqui que já fizeram, né? Com os bonequinhos aqui comigo. Então, essa é uma ordem de amor. Ou seja, quem veio primeiro? Os pais. Quem tem que estar na frente? Os filhos. E os pais estão aqui para quê? Para apoiá-los. Então, para que esse filho possa o quê? Caminhar na vida, fluir na vida. Então, tem hora que isso está em desordem. Em desordem como? O filho, em vez de estar olhando para frente, para o caminho dele no fluir da vida, ele está aqui ainda exigindo dos pais o amor. E quando eu exijo isso ainda e julgo os meus pais por esse amor que talvez eu não tenha recebido na quantidade que eu entendo que eu merecia, eu não olho para a vida. E não olhar para a vida, eu estou olhando para trás. E a vida, ela segue em frente. Porque eles já viveram a vida. Mesmo estando vivos, né, eles já viveram a vida, já construíram. Então, a gente precisa colocar as coisas na ordem. Tá? Então, essa é a base que a gente fala da constelação, a gente colocar as coisas em ordem. Tá? Bert Helling ainda faz uma abordagem conosco nas 3 ordens que ele estabeleceu do amor. Tá? E aí ele estabelece 3 ordens ou 3 leis, né? Aí depende muito do que nós temos de entendimento, que uma delas é a lei do pertencimento, tá? Ou inclusão, a lei da hierarquia ou ordem e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. E aí eu vou falar um pouquinho dessas leis, tá? Para a gente ir aprofundando. E se vocês tiverem questionamentos, dúvidas, vão colocando aí que a gente vai respondendo, tá? Então, a lei do pertencimento ou da inclusão, ela diz que todos nós pertencemos a um sistema familiar. Ou seja, tudo aquilo que eu excluo, e aí eu vou usar alguns exemplos para facilitar nosso entendimento. Então, às vezes eu tenho a ovelha negra da família, né? Aquele que deu um trabalho, aquele que, nossa, meu Deus, essa pessoa na família é um primo, é um tio, ou o próprio pai, ou um ex-marido, que a gente exclui, a gente tende a aproximar. É quase com a lei da ação e reação, né? Quanto mais eu vou excluindo, mais eu repito aquele padrão. Então, quando isso está em desordem, os padrões eles se repetem. E aí eu vou contando uns causos para vocês, né, da experiência. Recebi um cliente em que ela excluía totalmente o pai do primeiro filho dela. E isso, quando ela montou lá na dinâmica, vamos supor que esse aqui, tá, esse bonequinho é o ex-marido lá, o pai do filho, ela no campo dela, no campo familiar, que a gente coloca isso no campo familiar, ela colocou ele bem longe do campo. Ou seja, eu estou excluindo. Esse filho, por sua vez, repete o padrão do pai. E aí isso não deixa com que ele siga na vida. Então, todos nós pertencemos. E quanto mais julgamos, mais nós repetimos esse padrão de comportamento e de exigência. Então, assim, ao olhar para o pertencimento é saber que todos fazem parte. Não tem como eu dizer que eu fui casada e que aquele meu ex-marido ele não faz parte. Que o irmão que, ora, veio de um relacionamento, às vezes de um relacionamento extraconjugal, ou de um segundo relacionamento, ele não faz parte. Ele faz parte. E por que a gente tem que incluir? Para que esse sistema se ajuste. Para que ele siga em frente.
E muitos sintomas e muitas doenças do nosso corpo, ele advém muitas vezes dessas exclusões. Então, quando o corpo, a pessoa não pode manifestar a sua, o seu amor, a sua amizade ou o seu querer por aquela pessoa, isso faz com que ela adoeça. Não tem como a gente rasgar uma página do livro da nossa vida e dizer que aquele fato não existiu. Nós temos que olhar para isso. Então, a lei da inclusão, do pertencimento, né, ela tem que ser bem trabalhada. Fala-se da seguinte maneira: excluídos, esquecidos ou negligenciados membros da família podem exercer uma influência significativa nas gerações futuras. Um aborto que aconteceu, ele foi espontâneo, ou às vezes provocado, ele faz parte, ele tem que ser incluído. Então, quando se pergunta para uma mãe, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Aí a gente pergunta muitas vezes, mas teve algum aborto? Tive. O primeiro filho, eu tive um aborto espontâneo. E muitas vezes esse filho, né, não foi o primeiro, não é considerado filho. Porque é inconsciente. Isso tudo é inconsciente, viu, gente? Isso tudo é inconsciente. E aí, esse filho precisa ser incluído. Então, esses são os aspectos da lei da inclusão. Alguns exemplos, só mesmo para a gente ter uma compreensão melhor. A lei da ordem ou da hierarquia. Então, como nós falamos, quem veio primeiro foram nossos pais, quem veio primeiro foram os nossos avós, e aí eu vou pegar aqui para a gente caracterizar um pouquinho mais. Então, antes desses vieram esses, né? Vou pegar mais aqui, meus ajudantes. Desses vieram esses, e assim por diante. A minha professora, o meu professor, né, ela está na COP, no terceiro grau, doutora Dora, ele fala assim, dependendo de como a gente vai voltando as gerações, a gente faz que chegue a Adão e Eva, não é esse o propósito. Então, assim, normalmente a gente chega até aos bisavós, aos tataravós, para a gente entender. Mas a ordem, a lei da hierarquia ou da ordem, é saber que essa forma tem que ser também ajustada. E o que acontece? Muitas vezes que nós filhos, e eu estive muito nesse papel, eu digo para vocês que nada melhor do que a experiência, né, para a gente contar, é que eu exerci o papel de quem? De querer ser mãe da minha mãe do meu pai, né? E aí a gente passa por um papel e é um peso muito grande, porque a gente não consegue. A gente precisa respeitar as vontades dos nossos pais e do nosso pai, da nossa mãe. Acolhemos, mas sabendo o nosso lugar de filho, né? Eu vou relatar aqui, peço permissão da minha mãe, né, que está aqui me assistindo, mas em 2020, a minha avó, mãe da minha mãe, veio a falecer. E aí, minha mãe cuidou muito dela e a vida inteira, tanto ela como minhas tias, meus tios cuidavam muito, mas minha mãe estava ali rente no batente cuidando dela. E meu irmão e eu queríamos muito que ela, né, deixasse aquela casa, onde ia trazer muitas lembranças fortes para ela, e ela fosse morar comigo, porque eu tinha uma condição, tenho uma condição de receber. E ela falou para nós, não, eu não quero, eu vou ficar aqui. E é esse respeito nós temos que dar aos nossos pais, né? E respeitar a decisão deles. Porque quem veio primeiro foi ela. Ela me criou, ela foi uma mulher forte. Ela me trouxe, ela me deu o melhor presente que é a vida. Então, honrar a minha mãe significa
honrar a vida que ela me deu. Então, é só um exemplo pequeno, né, disso. O quanto que realmente nós estamos exercendo o nosso papel de filho. Em que momento eu não estou triangulando e querendo resolver os conflitos do meu pai com a minha mãe. Aí eu me coloco no meio, né? E isso não é papel, é um peso muito grande. E a gente não salva ninguém. E um filho, isso é uma ilusão, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. É uma ilusão que a gente tem enquanto criança de que a gente pode salvar o pai e a mãe. A gente não salva. O que a gente faz é exercer por eles o amor e o respeito. Então, que a gente tem que observar, e aí nós como pais também, se os nossos filhos não estão triangulando, né? Tomando aqui os nossos partidos. E se nós não estamos invertendo o papel, e eu estou sendo a filha, quanto mãe, né? E tratando essa criança como se ela fosse a minha mãe, compartilhando com ela decisões que são de adulto. Essa criança, ela tem que exercer o papel dela de criança, de filho. Bert Helling fala uma coisa que assim, a gente não tem que falar muita coisa com o filho. Das questões de adulto, não. Eles são crianças. Então, isso é colocar no papel de filho. Ou seja, nós somos adultos, trouxemos essa vida, ou as vidas, né? Mas eles têm que saber que existe uma hierarquia. E aí, vou fazer uma abordagem aqui sobre honra de pai e mãe. Isso é previsto nos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Como que eu honro pai e mãe? Obedecendo cegamente? Isso foi uma educação, né, que nós tínhamos lá atrás. Honrar pai e mãe é, acima de tudo, lhe dar o respeito. É honrar a vida que eles tiveram coragem de trazer ao mundo, que somos nós. E fazer dessa vida algo muito melhor, em honra a eles. E aí, gente, tá fazendo sentido? Me conta aí. Olha, também estão falando que tá baixo aí, Gerciane. Eu acabei de fazer um ajuste aqui. Vamos ver se tá. Se puder, um pouquinho mais alto. E aí, gente, melhorou? Tá melhor o áudio? Estão falando que tá baixo? Ok. Então, nós temos que fazer com que essa vida siga adiante, honrando a história. Então, um dos passos, na maioria das constelações, muitas vezes o filho, quando a gente fala assim, você consegue honrar seu pai e sua mãe, ou honrar seu pai, aqui no momento da constelação, aí a cabeça dele está assim, o pai está aqui olhando a mãe e ele está aqui. Isso não é honra. Honra, até corporalmente falando, a gente tem que honrar pai e mãe. Então, assim, é um desafio constante para nós nessa questão da hierarquia, porque é muito fácil a gente fazer esse pulo aqui, ó. É muito fácil. Se a gente não estiver muito atento, e aí a vida não segue, né, minha gente? A vida não segue. É um desafio muito grande a gente fazer a vida seguir se a gente não está nesse lugar. Ou se a gente, né, aí vou voltar como mãe, eu não estou olhando para o meu filho, eu estou olhando para os meus pais. Eu ainda estou exigindo deles um amor. Eu estou julgando minha mãe ou julgando meu pai por aquilo que eu entendo que não foi adequado. E aí esse aqui não consegue fluir na vida. Aí ela se perde, né? Aí nós temos
os chamados filhinhos da mamãe e filhinhas do papai, né? Porque pela falta de amor dessa mãe, essa filhinha ficava do lado do papai, e aí ela não se abre para os relacionamentos, porque ela de forma está casada aqui com esse pai, e ela não encontra nos homens que nenhum deles dá conta de ser igual. E nenhum vai ser igual, porque na relação de homem e mulher, de casal, não é relação de pai e mãe. E o que normalmente a gente vê nas relações quando chega numa constelação, ou o homem está querendo que a mulher seja a mãe, né? Inconsciente, gente, vou voltar a dizer para vocês, inconsciente, tá? E a mulher está querendo que o homem seja o pai, ou então o homem está querendo que a mulher seja a mãe. Então, situações em que o homem vira e fala assim, mas ela não, às vezes uma dinâmica de casal, uma constelação de casal, mas ela não faz as coisas para mim. Aí você tem que trazer a pessoa para ela perceber que a relação não é. Nós vamos entrar na próxima lei que fala do equilíbrio, né? Que a gente precisa equilibrar. É uma relação de 50-50, ou seja, 50% de um, 50% de outro. E numa relação aonde falta, onde eu não recebi aquilo que eu queria do meu pai ou da minha mãe, eu tenho uma dificuldade na vida, né? Bert Hellinger, nessa questão, ele fala muitas vezes que, ele cita, né, que a felicidade tem a face da mãe. E é bem isso mesmo, gente. Então, honrar a sua mãe e dizer para ela, mãe, obrigada pela vida, pelo tanto que te custou e pelo tanto que me custou. Obrigada pela vida. É uma das frases mais tocantes que eu já senti. Porque é você reconhecer o tanto que te custou e o tanto que custou também para esse pai, para essa mãe. Então, Angélica, mas eu não conheci meu pai, ou não conheci minha mãe, né? Mesmo assim, eu tive um cliente que ele falou para mim, não, eu fui criado só pela minha mãe, eu nem sei quem é meu pai, eu não sei o nome dele, eu nunca vi nem ele em foto, mas esse pai existiu. E essa honra mesmo, né, que ele faça ali naquele momento, ele tem que reconhecer que Deus é um pai. É o que a gente chama da fenomenologia da constelação. Aí eu vou fazer um parêntese aqui para dizer para vocês que é fenômeno. Isso não tem a ver com religiosidade, né, com espiritualidade. Isso tem a ver com fenômenos, com a energia que a gente traz. Alguém teve que ter a união de um homem e de uma mulher para gerar um fruto, um filho. Mesmo que de uma inseminação artificial, viu, gente? Ainda nós precisamos do homem e da mulher para fazer filho. Então, eu preciso dar essa honra a esse pai mesmo, que desde a minha concepção, ele foi embora. Às vezes, o que eu vou fazer com ele é só dizer obrigado pela vida. Mas a gente precisa fazer, reconhecer o nosso papel, o nosso lugar nessa hierarquia familiar. Bom, outro ponto que a gente tem, outra lei, e tão importante quanto as outras, é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. E nós somos bons em desequilibrar esse negócio, seja na vida profissional, seja no relacionamento, né? A gente desequilibra a coisa. Lembro eu ainda lá, sem saber que existia constelação. E eu era noiva, eu namorei por muitos anos, e aí eu falava assim, gente, eu me sinto tão desequilibrada no meu relacionamento, parece que eu sempre estou em débito.
Tô eu lá, porque o outro dava muito e eu sentia que eu não dava nada. E as relações caminham assim mesmo, gente. Né? Então, o grande desafio nosso, quanto casais, né? E aí, um casal bonitinho, é equilibrar a relação. E equilibrar a relação até no trabalho, entre o chefe e eu que sou colaboradora, e saber trazer isso de uma forma mais harmoniosa. Então, um faz um pouco, o outro vem e faz também. Eu dou um pouco, o outro dá também. E aí a gente tem um equilíbrio. Um equilíbrio do quê? Entre o dar e o receber. E realmente, quem dá muito fica se sentindo mal e quem recebe também. Então aí eu começo a inverter. Aí um que recebe muito fica muito e o outro fica bem pequeno. Aí acontece isso aqui. Vou fazer o menininho. Vamos supor aqui que o marido dá muito. Então, ele ficou o quê? Maior. Ele está exercendo um papel de quê? Pai. Essa aqui foi só recebendo, aliás, doando, ela foi o quê? Diminuindo. E aí ela veio para o papel de filha. E um relacionamento de casal, 50% de cada um. É homem e mulher. E aqui, se eu não dou, e também o fato de não olhar para a minha vida quanto casal, tá? Eu não me desvinculo. Entendam bem esse desvincular, tá? Não é que você tem que esquecer pai e mãe, não. Não é nada disso que nós estamos falando. Mas você tem uma família para frente, né? Não é para frente, não é para trás. Então, eu pego e fico só olhando para minha família de origem. Olhando para meu pai, exigindo do meu pai, exigindo da minha mãe, aquele amor que eu não tive, ou julgando pelas coisas que fez. Aí, essa pessoa não está disponível para a sua esposa ou para o seu marido. E aí pode ser complexo o que eu vou falar aqui agora, é onde as traições acontecem. Pela indisponibilidade de um para o outro. Ou eu me envolvo no vício, ou eu viro um workaholic, me dedico só ao trabalho. Por quê? Eu não tenho um relacionamento de casal. Eu não tenho equilíbrio na relação. Porque tem alguém que, ao invés de estar nessa situação, ela está nessa situação. E aí a vida não tem como ela fluir. A lei do equilíbrio é tão importante, porque eu vou dar um exemplo que é forte também, que é na questão profissional. Aquele profissional, aquele colaborador que está lá e tudo que se entrega ao trabalho, exerce, a gente tem que ser comprometido, mas a gente tem que ter os limites, né? E ele ainda, a gente fala que é o padrão de parentificação, ou seja, ele passa por cima das determinações do chefe, da hierarquia, né? Ele ainda corrompe a lei da hierarquia, e ele frustra o tempo todo, porque ele não é reconhecido. Porque o que acontece? Ele dá muito e ele não tem o seu reconhecimento. Mas por quê? Ele está fazendo além da expectativa e da necessidade organizacional. E isso desequilibra o sistema familiar dele e desequilibra o sistema das dinâmicas organizacionais, que é outro tema que nós vamos trazer aqui sobre constelação organizacional. Que as organizações também têm problemas tão graves como nós temos na família,
E o sistema organizacional, ele é mais frágil do que o sistema familiar. Família, a gente tem raiz, por mais difícil que seja, problemas que nós tenhamos na família, mas nós temos raiz. É familiar, é forte, é crença e valor. Na estrutura organizacional, nós temos um negócio de tumor, rotatividade, muda de direção, é vendida, e aí essa estrutura é um pouco mais frágil. Então, é muito desafiador. Então, a lei do equilíbrio, gente, ela enfatiza a importância, tá, nas trocas emocionais que nós temos que ter uns para com os outros, tá? E materiais também dentro da família. Os membros da família, eles devem se equilibrar. Então, a gente fala muito na constelação a preocupação com a intenção da ajuda. Nós precisamos verbalizar quando a gente precisa da ajuda e nós também precisamos nos conter na intenção da ajuda. Fazer com que o outro, porque o outro pode se sentir, né, quando a gente faz algo por ele, sem ele dizer que precisa daquela ajuda, ele se sentir humilhado, diminuído. E aí eu estou desequilibrando essa relação. Eu tive um colega que ele estava no sinaleiro, dentro do carro, e aquela coisa de, né, o cara vir pedir dinheiro ou pedir outra coisa, mas esse em especial pediu dinheiro. Eu só tem um dinheiro para me dar? Né? Ele falou assim, não tem não, mas eu tenho aqui um pacote de bolacha. Tirou lá do porta-luva e entregou o pacote de bolacha para ele. O que vocês acham que eles fizeram? O que esse rapaz fez com o pacote de bolacha? Foi ele sair do sinaleiro e jogou o pacote de bolacha. Então a gente precisa ouvir. Eu estou dando esse exemplo que é o que a gente vive naturalmente no dia a dia. Ah, Jéssica, você está falando que eu tenho que dar moeda para o cara? Não, gente, não estou falando isso. Mas é o nosso exercício de ouvir o outro. Ou, se o outro não verbalizar, que tipo de ajuda você precisa de mim? E aí você analisar se você pode ou não ajudar. Porque se você sacrifica, também não dá certo. Tá? Então, a lei do equilíbrio, essa questão de dar e receber, ela tem que ser uma troca mesmo, mas de forma equilibrada. E aí, tá fazendo sentido para vocês? Me conta. Estava me contando aí como é que tá. Então, e aí, para quem é a constelação? Para que serve, né, a constelação? Para todos nós. Para todos nós que temos algum dilema. Ela serve para um relacionamento de casal que está conflituoso, para a minha questão profissional, para a minha relação com o dinheiro, para os problemas que eu tenho em relação aos meus pais, minha mãe, meu pai, com irmãos. Então, ela é uma gama de situações, de conflitos que nós temos, né, que precisam ser resolvidos. E eu vou dizer para vocês, o que mais, quando eu fiz a minha primeira constelação, foi com a Manúcia, né? Hoje nós somos colegas, para vocês verem como que é a vida, né? Nós estamos terminando a formação em constelação organizacional juntas. E uma das coisas que marcou demais para mim, né, na minha constelação que eu fiz, que a primeira que eu fiz, eu fui para a minha questão profissional. Foi entender o quanto a gente é inconsciente e quanto, se a gente não parar, não cortar esse padrão, a gente repete. Ou se nós não repetimos, os nossos filhos, as nossas gerações futuras vão repetir. Então, isso, quando você constela, a gente fala que você não está só afetando você, mas todo um sistema familiar, atual e futuro. E a gente olha para a ancestralidade nossa, né?
uma das constelações mais bonitas que eu fiz para mim. Deve ter 1 ano e meio. Constelador também tem que constelar, viu, gente? Não pensa que a gente nossa, é muito caminho pela frente, viu? Foi em relação à minha avó materna. Então, é muito tocante. E a gente vê o movimento na família, né, de maneira muito, muito diferente nos comportamentos. Então, a constelação, ela serve principalmente para a gente ajudar e apoiar todos aqueles que precisam, de fato, melhorar, querem fluir na vida, né? E aí, Gerciane, tem alguma pergunta aí? Não, o pessoal tá só falando Só aqui que tá quer ok? constelar, tá fazendo sentido, tá muito bom, pode continuar. Então, nós vamos caminhando aqui pro fim, e o que eu quero dizer para vocês é que tem essa live não veio sem só, não, tem um presentinho aí para vocês. Dia 3 de fevereiro, às 10 horas, nós vamos liberar aí uma promoção, tá? Nós somos só as propagandistas aqui, viu? Fernando, não sei se está aí, Fernando é uma propagandista. Da gente fazer uma constelação online. E aí, como que é essa constelação online? Nós vamos fazer um grupo de pessoas, depois eu vou explicar esses danadinhos aqui, tá? E tá num valor, assim, imperdível, tá? A Gerciane vai soltar aí o carrinho, o link da inscrição. E vocês vão ver que tá bem aqui, assim, vai ter um linkzinho, as informações. E o QR Code, que a gente tem que falar bonito, né, gente? O QR Code tá aí para vocês acessarem. Vai ser no valor de R$107. E lá pelo Simples vocês podem dividir em quantas vezes ficar melhor. E como que vai se dar esse encontro? Todos que têm o interesse em constelar vão se cadastrar, vão entrar. E aí a gente vai ter um sorteio, porque é um valor promocional para divulgar, tá? E aí nós vamos realizar uma constelação. E essa constelação, quem não for sortear, vai trabalhar também. Né? A constelação, todo mundo trabalha nela. E vai atuar como representante. E vou dizer para vocês, ser representante numa constelação, às vezes a gente pega até carona na constelação do outro, porque a gente percebe as nossas dinâmicas, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de vivenciar todo esse processo. Ou como um cliente, se for sorteado, ou como um representante da constelação. Angélica, não quero expor a minha situação num grupo, né? E aí a gente tem a constelação individual. Aí na constelação individual, a gente usa os bonecos, que são os nossos ajudantes. E aí não tem pessoas, tem bonecos. Não gosto do online. Eu gosto de ver gente, eu gosto de pegar na pessoa, eu gosto de vivenciar essa em grupo. Nós teremos também os encontros em grupos, onde a gente faz a dinâmica com pessoas presencial, tá? Só que tanto a individual quanto a presencial, elas têm valores diferenciados. Esse do dia 3 do 2 aí, realmente a gente está fazendo para desvendar essa questão da constelação, dela ser mais acessível, para a pessoa perceber o quanto isso faz surtir um efeito na sua vida. Eu tenho que fazer toda semana? Pergunta. Sim, tem uma pergunta. Kátia Geza, ela quer saber, que ela leu outro dia, se a constelação pode ajudar o motivo dos transtornos alimentares. É verdade? É verdade. Kátia, obrigada, viu? Olha só, todo sintoma, toda doença, tá? Ela tem uma abordagem sistêmica. Então, sim, tanto para aquele que às vezes não come, né? Aquele que entra que vai emagrecendo, tanto a obesidade.
Então, qual que é, quando a gente fala da alimentação, por que é que eu estou comendo? Qual que é a parte emocional minha? O que é que está acontecendo ali na minha dinâmica familiar que está fazendo com que eu realmente queira suprir algo dentro de mim, me proteger, né, com essa condição desse sobrepeso, porque aí é uma proteção. O que foi que me gerou esse medo lá atrás, às vezes na minha infância, em que eu entendi inconscientemente que se eu comer, eu não vou sentir esse medo mais. E em que momento, numa anorexia ou no emagrecimento, eu entendi lá atrás também que eu fui privado dessa alimentação. Da alimentação emocional, da alimentação de fato. Então, sim, Kátia, é possível e muito possível. Assim como com o dinheiro, tá? Por que eu gasto esse dinheiro? Dinheiro vem e não fica. Dinheiro vem e não fica, eu ganho, tenho e ele não flui. Então, o dinheiro também tem o seu lugar dentro do nosso sistema. Mais alguém tem perguntas? Quer fazer algum comentário? Acho que não, né? Aqui. Ok. E aí, gente, vamos voltar àquele ponto que eu estava da constelação. Então, não quero expor meu problema nem nada. Aí a gente faz individualmente com a ajuda dos bonecos, tá? E aí, vocês podem me chamar no direct, tem meus contatos também aí no Instagram, na primeira publicação. Quero dizer para vocês que lá na minha bio do Instagram do Instituto Amalum, nós vamos estar fechando a descrição dele, porque precisava de alguns detalhes que o Instagram pede quando é uma página corporativa, vamos dizer assim, né? Então a gente precisava de uma estruturação de algumas coisas que o Instagram pede. E aí vocês podem me chamar, tem meu contato e a gente pode agendar isso individualmente. É eu, você e os bonecos. E pensa que esses danados ajudam. Muito. Quem teve a experiência sabe o quanto é incrível a ajuda deles, né, nessa questão aí. Bom, eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer demais esse momento com vocês. Eu espero que tenha elucidado um pouco mais do que é a constelação. Eu estou à disposição, quem quiser conversar sobre, né, trocar ideias, então estamos às ordens. E aí, só dizer para vocês que o Instituto Amalum, Amalum é uma palavra, é uma sonoridade da palavra Al-Mal, que é árabe, que significa esperança. Estou cá eu assistindo o jornal num belo dia aqui em casa, numa TV fechada, e aí a moça, uma repórter, falou: não, essa é a semana do Al-Mal nos Emirados Árabes, que significa esperança. E aí, ainda lá atrás, eu tinha uma vontade de ter uma empresa, ainda estava com o pensamento, estava indo em formação, eu falei, pronto, achei o nome da danada. E aí, esperança, porque é isso que nós carregamos na vida. A esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de sempre buscar a nossa continuidade, né? Seja por esse filho que veio daqui, né? Então da gente fazer essa vida seguir daqui para cá. Então, sempre pensei nisso. Mas o Instituto Amalum, ele não é só pela constelação, tem a parte em consultoria, porque foi a minha base de formação. Então, a gente trabalha muito a questão da constelação, mas a consultoria em gestão organizacional também é um grande fator do Instituto Amalum. Então, para as pessoas, nós temos a constelação, mentorias, a minha parte de formação de coach.
E para as empresas, nós temos a constelação organizacional, nós temos a consultoria em gestão, então planejamento estratégico, estruturação de gestão de pessoas, indicadores, os KPIs, né? Aí falando a terminologia das empresas, a parte de gestão da qualidade toda, das ferramentas, enfim. Vai estar divulgado aí na nossa página. E dizer para vocês que eu estou à disposição. Quero agradecer demais, em especial, uma pessoa que é a Gerciane, é a minha gestora de marketing, é a que você coloca aí embaixo, o link da Gematos. Gente, digo para vocês, entre em contato com ela, que seja para a sua questão pessoal, seu marketing pessoal, ou para o seu marketing da empresa. Assim, se não fosse ela, eu não tinha tirado, vou usar o termo da minha mãe, o pé do atoleiro. Aí eu não tinha colocado meu pé, como se diz, rodinha nos pés, não tinha. Então, assim, por quê? Nisso aqui eu não entendo. Eu não entendo de marketing digital. Então, assim, e é uma pessoa extremamente competente, com formação, traz uma segurança muito forte para minha empresa. Então, tudo que vocês veem aí no Instituto Amalum tem o selo da Gematos, tá? Aí comigo. Gente, ó, beijo grande para todo mundo. Muito obrigada por vocês ficarem aqui, tá? Te espero dia 3. Te espero dia 3. Aqui o QR Code, por favor, tá? Então, acessem aí, a gente se encontra. E se quiserem algo antes, também estou à disposição. Beijo, beijo. Tchau, tchau.